Oi, pessoas bonitas! Sou a Luana do canal Luana Viana. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sexta sinistra. Quero saber aí como é que vocês estão. Espero que esteja tudo bem com vocês. Por aqui também tá muito bem, graças a Deus, né? E quero agradecer assim a cada um de vocês, né, por estar aqui comigo em mais uma Sexta Sinistra. E sem muita embromação, sem muita embromação, como diz a Luana mesmo, né? Vou logo pedir aí pra vocês, verificar aí se você está inscrito. Se você não está inscrito, gostar desse vídeo, gostar desse canal, aproveita aí, se inscreve, deixa um like bem bacana, né, pra ajudar o canal, porque o YouTube entende que você está gostando e vai estar recomendando os meus vídeos para mais pessoas, viu? Não esquece de deixar aquele like, tá bom? Ó, e o comentário, porque é através do comentário que eu estou indo no seu canal também. Sem muita embromação, vamos lá para mais um vídeo nessa Sexta Sinistra. Gente, o vídeo de hoje, eu tava pensando aqui comigo, gente, tava lembrando do meu primeiro relato que eu contei aqui no canal, que foi Olhos na Parede. Esse relato foi um relato verídico, isso eu posso afirmar, porque aconteceu comigo. Esse relato, gente, aconteceu comigo, o primeiro relato do canal. E eu tava assistindo ele ontem e ele teve tão pouquinho comentário, sabe? Tão pouquinho comentário. E teve um comentário lá que eu apaguei na época. Eu apaguei esse comentário, que foi um comentário de uma moça que ela deixou lá nesse vídeo. Dizendo algumas baboseiras, algumas coisas, e eu apaguei. Eu fiquei assim tão triste e eu apaguei este comentário. Mas ontem eu tava assistindo assim um vídeo e foi o meu primeiro vídeo. Eu tava muito nervosa, foi o primeiro vídeo de relato. Foi o terceiro vídeo do canal que eu gravei. Eu tava assim muito nervosa, era muito início, eu não sabia muito bem como me portar. E eu disse, gente, eu vou regravar esse relato e vou contar de novo. Então, o relato de hoje é: será que eu vi uma visão do inferno ou foi paralisia do sono? Então, vamos lá para mais um relato. Gente, o meu nome é Luana. E esse fato aconteceu comigo. Eu tinha 9 anos de idade, 9 para 10 anos de idade, e eu morava numa casa. O nome do bairro, nome da rua em que eu morava era Rua Quintino Cunha. Eu não vou omitir, não vou trocar o nome das ruas, porque era nessa rua que eu morava. Eu passei muito tempo morando nessa rua, desde quando eu me entendi por gente que eu morava nessa casa. E nessa casa, gente, a minha mãe e o meu pai tinham comprado essa casa. Eu tenho lembranças dessa casa quando eu tinha assim uns 3 anos já morando nessa casa. E essa casa, ela era assim muito antiga mesmo, muito antiga mesmo. Nessa casa, a minha mãe relatou assim pra mim, pra nós, né, que viu muita coisa nessa casa, muita coisa assim mesmo de se arrepiar. E ela passou por uma reforma, e quando eu tinha mais ou menos uns 9 para 10 anos de idade, nessa época meu pai ainda era vivo, meu pai trabalhava em Fortaleza e ele só vinha para casa nos finais de semana. Ele vinha dia de sexta, não tinha hora para chegar. Ele chegava na sexta-feira à noite, depois que desse 6 horas, qualquer hora ele chegava. E ficava sábado, domingo, quando era domingo, de madrugada, de domingo para segunda, ele viajava de novo para Fortaleza para trabalhar. Aí nessa época eu morava na minha casa, eu, minha mãe, a minha irmã do meio e o meu irmão mais novo. E aí a nossa casa era pequena, depois da reforma ela ficou muito pequena. E era assim, era sala, quarto e uma cozinha grande, e um banheiro, e um quintalzinho minúsculo.
E aí a minha mãe, meu irmão dormia com a minha mãe no quarto, eu dormia com a minha irmã na cozinha. A gente não tinha quarto, a gente dormia na cozinha mesmo, em rede. Aí, gente, um certo final de semana, né? A gente chegou sexta-feira e a minha mãe esperando o meu pai, e deu 8 horas, deu 9 horas, nada, ele chegou. Ela arrumou a nossa rede na cozinha, porque a gente era criança, né? E aí a gente foi dormir e ela foi dormir também. Aí eu lembro que eu ficava assim muito ansiosa pela chegada assim do meu pai, porque quando ele chegava, ele sempre trazia assim, mistura, a minha mãe fazia assim uma janta, sabe? E a gente foi dormir. Quando foi lá para as tantas da madrugada, que eu não sei qual era a hora, eu acordei. Eu acordei com uma sede muito grande, muito grande. E eu nunca fui assim, criança de ser assim medrosa, sabe? De levantar no escuro, ter que chamar a mãe, não. Eu às vezes me acordava e levantava da rede, acendia a luz e tomava água ali no pote, né? Que já era ali na cozinha mesmo, e me deitava. Aí nesse dia eu acordei e olhei assim tava assim no escuro, só que tinha um poste que era bem em frente à nossa casa, e aí ele iluminava assim a cozinha, porque a minha casa não era assim de frente, era assim de lado para a rua. E o poste iluminava assim partes do frechal das telhas, e não ficava assim muito escuro. E eu acordei, eu fiquei lá um instante até a minha visão se acostumar com o escuro, né? E aí eu olhei assim pro lado, olhei assim para a parede. E aí, gente, eu vi assim uma coisa muito estranha lá nessa parede, muito estranha mesmo. Aí eu olhei assim pra parede, olhei assim, gente, olhei assim, meu Deus, o que é aquilo? Isso é 2 olhos. Gente de Deus, tinha 2 olhos lá na parede. Mas não era 2 olhos assim pequenininho, não. Era 2 olhos assim, ó, desse tamanho, cada um. Desse tamanho. Assim, o escuro e aqueles 2 olhos assim, laranja, como se estivesse pegando fogo. Não era só o formato do olho. Era assim, o olho. Aí tinha ele assim, normal. Aí tinha essa rodinha, aí tinha essa outra rodinha. Tinha esses cabelinhos que a gente tem aqui. E eu olhei assim, e naquele instante eu não me deu assim medo, sabe? Eu achei que era assim alguma coisa da minha cabeça, alguma coisa assim, sei lá, de criança. Aí eu não me deu medo, não. Eu olhei assim, e o bicho lá, e olhando pra mim, e eu olhando pra ele. E aí eu virei assim, minha cabeça assim do lado, fechei o olho, fiquei assim um instante, olho fechado. Aí eu abri assim de novo o olho, aí fui virando a cabeça pra me olhar de novo. Ele não vai estar lá. Que eu olhei de novo pra parede, o bicho tava lá. Gente do céu, fiquei assim tão arrupiada, com medo. Aí começou a me dar assim um medo, que eu não comecei a sentir mais assim minhas pernas, sabe, nem nada. Aí eu botei assim a minha mão pra fora e comecei a chamar minha irmã. E eu chamando ela, e ela nada. E aí eu comecei a dizer: mãe, ô mãe, gente. Pra mim, eu gritava pela minha mãe. Eu chamava tão alto, mas a minha mãe não escutou. E eu chamava, mãe. E eu tentava se sentar assim na rede para me alcançar a luz. E a droga da luz era na mesma parede que tava lá, aquela coisa lá que eu não sei o que era. E eu tentava assim alcançar, gente, botar a minha mão assim para fora da rede. Tentava alcançar assim a parede e não ia, minha mão não ia. Pra vocês verem o tanto que eu tava assim de apavorada. Aí eu comecei de novo: mãe, ô mãe. E a minha mãe nada, gente, nada. E a minha mãe tem um sono leve. Minha mãe sempre teve assim um sono muito leve mesmo. E aí eu virei assim a cabeça, embrulhei assim minha cabeça assim com lençol, e comecei a suar frio. Aí eu não aguentei tanto calor, tirei o lençol e olhava, e o olho lá, e os olhos lá olhando pra mim. Aí o que foi que eu fiz?
começou assim me dar uma angústia. O medo foi assim tão grande, o medo foi assim tão grande mesmo, tão grande, que me começou assim dar assim uma náusea, um mal-estar, que eu achei que eu ia morrer. Aí eu peguei, só fiz pegar assim a rede, puxei assim a rede assim e botei minha cabeça para fora e vomitei. Vomitei. Eu acho que eu vomitei até o que eu não tinha para vomitar. Eu vomitei. Aí eu botei a cabeça para dentro de novo, sabe? E fiquei com aquela coisa. Minhas pernas não se mexiam, gente. Eu não conseguia mexer minhas pernas. E olhava para lá e aquela coisa lá, sabe? Aí eu peguei assim o meu lençol, a beirinha assim do meu lençol, eu botei aqui do lado, aí eu comecei a rezar. Comecei a rezar o Pai Nosso. Comecei a rezar a Ave Maria. E rezando e pedindo assim, porque as únicas orações nessa época que eu sabia rezar era o Pai Nosso e a Ave Maria. Não sabia rezar o credo. Aí eu comecei a rezar e pedindo a Deus que ele fizesse eu dormir. Que ele fizesse eu dormir. Gente, eu chorava. Eu assim era rezando e as lágrimas descendo. E o bicho lá. E a coisa lá. E eu rezando e pedindo a Deus que Deus fizesse eu dormir. E as lágrimas caindo. Até que eu adormeci. Acordei de manhã com a minha mãe me chamando. Luana. Aí eu acordei. Assim que eu acordei, a primeira coisa que eu olhei foi para a parede. Não tinha mais nada lá. Aí ela perguntou: o que é que tu tem? Tá assistindo alguma coisa? Tá passando mal? Aí eu me sentei assim na rede. Aí eu fiquei assim, esperando que a alma fizesse assim o download pro meu corpo, sabe? E olhei assim para baixo da rede. Antes de olhar para baixo da rede, eu achei que eu tinha sonhado com aquilo. Aquilo tinha sido assim um sonho. Aí eu peguei, me sentei na rede e olhei assim para baixo. Quando eu olhei para baixo, estava lá a poça de vômito debaixo da minha rede. Aí eu vi que eu não tinha sonhado, que eu tinha passado por aquilo. Aí eu fui sentada na rede mesmo, dei a benção à mãe. Aí eu contei pra ela o que tinha acontecido comigo, chorei. E aí eu disse: ô mãe, eu chamei tanto pela senhora, gritei, a senhora não me socorreu. Aí ela disse que eu não tinha chamado nenhuma hora da noite. Eu não tinha chamado, que ela tinha passado a noite toda sem dormir, porque o meu pai não tinha chegado e ela estava preocupada com ele. E aquela hora da manhã, quase 7 horas da manhã ainda, ele também não tinha chegado ainda. E ela disse que não tinha pregado o olho e que eu não tinha chamado. Aí eu fiquei assim, depois eu fiquei conversando assim com ela. E ela disse pra mim: Luana, talvez tu achou que chamou e a tua voz não saiu. O teu medo foi tão grande que pra ti tu chamava, mas a voz não saía. E eu acredito que tenha sido isso mesmo, sabe, gente? Eu chamava assim, eu gritava. E na minha cabeça a minha voz estava saindo, mas a minha mãe disse que não escutou em momento nenhum eu chamar por ela. Eu acredito que talvez tenha sido mesmo. Eu tentava falar e a minha voz não saía. E o meu relato foi esse. E antes de encerrar, queria falar que depois desse acontecido dos olhos, gente, depois que aconteceu isso, eu não fui mais a mesma naquela casa. Porque eu não conseguia dormir direito, eu não conseguia dormir mais de luz apagada. Eu fiquei assim, com um trauma tão grande de luz apagada, que eu não conseguia dormir de luz apagada mais. E a gente ficou mais, eu acho que quase 3 meses nessa casa. E aí a minha mãe trocou essa casa e a gente foi morar no outro bairro, porque eu não conseguia mais viver naquela casa. Tinha medo, sabe, gente? Tinha tanto medo. Coisas assim que aconteceu muito nessa casa. Eu lembro que uma vez a gente tava na sala, tava eu, a minha irmã, meu irmão mais novo na sala, e a minha mãe tava no quarto dormindo. Era mais ou menos de 2 para 3 horas da tarde. A minha mãe tinha um guarda-louça repleto de louça de madeira, um guarda-louça estreitinho assim de 1 metro.
Esse guarda-louça, ele caiu sozinho, ele virou lá na cozinha sozinho. Eu achei assim, aí foi o fim mesmo. Depois que o guarda-louça virou sozinho, sabe? Quebrou tudo que foi de louça dela. Aí foi o ápice mesmo pra minha mãe querer mudar dessa casa. Mas a gente passou poucas e boas lá nessa casa. Eu cheguei a ver só esses olhos na parede, mas a minha mãe viu muito mais. Não sei como ela aguentou viver nessa casa, porque depois que eu vi os olhos na parede, pra mim foi assim traumatizante, sabe? E o meu relato foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Essa história realmente passou comigo. Eu tinha 9 anos de idade, gente, e foi assim traumatizante pra mim. Hoje eu não tenho medo mais do escuro. Adoro dormir no escuro, não gosto de dormir no claro. E rezo. Toda noite eu rezo, toda noite eu peço proteção a Deus, isso é que importa. Mas eu acredito que existem essas coisas, não sei porque elas aparecem pra gente. Não sei se é porque tem umas pessoas que é mais sensitivas do que a outra, sabe? Tem mais sensibilidade pra ver essas coisas, mas eu sei o que eu vi. E aí, você gostou do meu relato? Meu relato foi esse, gente. É uma experiência assim bem... E vou encerrando aqui para o relato não ficar muito longo, né? Não vou ficar de conversar. Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreve no meu canal para me ajudar. Vou agradecer assim bastante. E com tudo isso era só. E tchau.